Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvinte. Segunda-feira, 25 de junho, e começamos mais Universitária Esportiva. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No Boletim Esportivo você fica sabendo como foi o UFC 147, quem foram os campeões das categorias peso médio e peso pena do TUF Brasil, como foi o time masculino do Brasil na final do Pan-Americano de Handball e ainda o resultado da Fórmula 1 no GP da Europa em Valência. E no Bola na Rede, Flávio Meirelles comentando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Piauiense e ainda a estreia do Comercial na Série D. E claro, todos os outros resultados do final de semana você confere aqui. Então continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. O segundo Festival de Música Instrumental de Teresina apresenta Saideira Session, uma programação recheada com o melhor da música instrumental regional, de 3 a 7 de julho no restaurante Tambo Mambo, a partir das 10 da noite. Saideira Session do segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. A boa música espera você no Tambo Mambo, Rua das Tulipas 825 Jockey. Realização Prefeitura de Teresina, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio Altec Studio, Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E depois de passar pela primeira fase invicta, a equipe do Brasil perdeu na semifinal para a Venezuela. O basquete brasileiro e a seleção brasileira B teve que se contentar com o quarto lugar no Sul-Americano. Os comandados do técnico Gustavo Conte pecaram por um segundo tempo de partida com rendimento abaixo do esperado e perderam para o Uruguai por 80-78. 68, desculpa. O maior pontuador do embate foi Aguiar, do Uruguai, que saiu de quadra com 21 pontos como cestinha da partida. O uruguaio Garcia Morales e o brasileiro Vitor Benite também tiveram boa atuação e saíram com 18 pontos cada. Já na grande decisão da competição, a Argentina derrotou a Venezuela pelo placar de 79-56 e ficou com o título do Campeonato Sul-Americano de Basquete. O argentino Facundo Campazzo foi o cestinha da partida com 15 pontos. Marco Daniel Mata e Leonardo Gutierrez também foram bem e contribuíram com 14 pontos cada um. Do lado da Venezuela, Héctor Orlando Romero Rivas foi o cestinha da equipe com 12 pontos. O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Rubem Magnano, anunciou a convocação de 3 atletas que estavam com a equipe nacional no Sul-Americano da modalidade. Os armadores Nezinho e Vitor Benite, o ala pivô Augusto Lima, se integrarão ao time principal do país e treina em São Paulo para os Jogos Olímpicos de Londres. Com o chamado de Magnano, o grupo que se prepara para Londres conta com 15 atletas, dos quais 3 serão cortados para definir os 12 jogadores que disputarão as Olimpíadas. E o espanhol Fernando Alonso demonstrou ontem, mais uma vez, porque é considerado um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1. Largando na 11ª colocação no Grande Prêmio da Europa, ele fez uma prova agressiva e imprimiu ritmo forte durante as 57 voltas em Valência, para conquistar sua segunda vitória do ano e assumir a ponta do Mundial. O finlandês Kimi Räikkönen foi o segundo colocado, seguido pelo alemão Michael Schumacher, que subiu ao pódio pela primeira vez desde seu retorno à categoria após a aposentadoria. No total, os 3 primeiros colocados somam 10 títulos do Mundial. Os pilotos brasileiros tiveram provas difíceis nesse domingo. Bruno Senna se envolveu em um acidente com o japonês Kamui Kobayashi e acabou em 11º, logo atrás do seu companheiro Pastor Maldonado. Felipe Massa, que deu azar com sua estratégia, também foi atingido pelo piloto da Sauber e encerrou a corrida em 16º. O resultado em Valência deixa Fernando Alonso na liderança do Mundial de Fórmula 1. Weber, que chegou na Espanha como 4º colocado, agora é o vice-líder. Em terceiro vem Hamilton e Vettel é o 4º colocado. Os principais tenistas brasileiros seguem caindo no ranking mundial da ATP, divulgado ontem, um dia antes do início do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano. A lista traz Tomás Bellucci, o único representante nacional no top 100, como número 80, 2 posições abaixo da colocação anterior. Longe de torneios preparatórios para o slam inglês, Bellucci não somou pontos na semana e foi ultrapassado pelo australiano Marinko Matosevic e o belga Xavier Malisse. O brasileiro não defende pontos em Wimbledon, o que pode beneficiá-lo em busca de um melhor ranqueamento.
Para isso, o Belucci vai ter que passar pelo espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, logo na primeira rodada do Slam. Fora das 100 primeiras posições da lista, Rogerinho Silva, o número 114, João Feijão Souza, número 117, Ricardo Melo, número 130 e Thiago Alves, número 145, perderam uma colocação cada um no ranking mundial. E a Federação Internacional de Vôlei divulgou ontem a tabela da fase final do Grand Prix de vôlei, disputado na cidade de Ningbo, na China. Classificada após bater a invicta China por 3-0 na manhã de ontem, a seleção brasileira enfrentará os Estados Unidos, líderes da primeira fase, na partida de abertura da etapa decisiva às 2h da manhã de quarta-feira. Além de Brasil e Estados Unidos, classificaram-se para a fase final do Grand Prix as seleções da Tailândia, Turquia e Cuba, além da anfitriã China, garantida por ser sede da etapa decisiva. E a seleção masculina de handebol fez o duelo equilibrado com a anfitriã argentina no domingo, mas foi derrotada por 22-21 e ficou com a prata do Campeonato Pan-Americano de Seleções disputado em Buenos Aires. O resultado garantiu o Brasil no Campeonato Mundial da modalidade, disputado em janeiro, na Espanha. O duelo foi marcado pelo equilíbrio desde o início da partida. Com fortes defesas e jogadas de contra-ataque eficiente, o Brasil chegou a ficar à frente do placar, mas passou a errar muitos passes e cedeu o empate aos donos da casa, encerrando o primeiro tempo empatado em 12-12. A segunda parcial manteve o panorama da primeira, com o equilíbrio dando o tom da partida decidida gol a gol. Quando finalmente conseguiu abrir 2 gols de vantagem, a seleção voltou a ceder o empate aos argentinos, que aproveitaram um tiro de 7 metros nos instantes finais do jogo para garantir o título diante da sua torcida. O vice-campeonato garantiu ao Brasil uma das 3 vagas ao Campeonato Mundial de Handebol, disputado em janeiro, na Espanha. Artilheiro da partida com 9 gols foi o ponta Borges. E o Brasil, mais uma vez no handebol, atrás da Argentina. Tá na hora da gente superar a Argentina e conseguir ser campeão em algum desses campeonatos. E a seleção feminina de handebol não encontrou dificuldades para vencer o primeiro dos 3 amistosos diante de Cuba. Na única partida disputada em Vitória, no Espírito Santo, as brasileiras fizeram 40-27 e seguem invictas em sua preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. Antes do amistoso diante das cubanas, o Brasil enfrentou também Suécia, Turquia e Coreia do Sul, essa última em 2 oportunidades, em série de partidas preparatórias disputadas na Europa, conquistando 100% de aproveitamento. A seleção de Morten Solbach volta às quadras nos próximos dias 27 e 29 diante da mesma Cuba, em partidas disputadas em São Luís, no Maranhão, encerrando mais uma etapa da preparação para Londres. O Brasil integra o grupo A dos Jogos Olímpicos de Londres, ao lado de Montenegro, Rússia, Croácia, Grã-Bretanha e Angola. Na chave B estão Noruega, Espanha, Dinamarca, França, Suécia e Coreia do Sul. Os 4 melhores de cada grupo avançam às quartas de final e são disputados em sistema de mata-mata. E acabou de uma bela maneira a primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil. A torcida lotou o ginásio do Mineirinho em Belo Horizonte, cantou e apoiou os finalistas a todo momento. Mas o mais importante foi dentro do octógono, apesar de os combates terem sido características bem diferentes. De um lado, a decisão dos médios foi um show para os fãs de MMA, com os finalistas procurando o título de toda maneira. Já os penas fizeram uma final mais morna, menos pegada e muito estudada. Os médios César Mutante e Serginho Moraes apresentaram um verdadeiro espetáculo de MMA. Todo mundo esperava um passeio de mutante, mas não foi o que aconteceu. O clone de Vitor Belfort até começou muito melhor no primeiro round, em parte de todo o segundo. Mas quando todos imaginavam que não era mais possível, Serginho reagiu. Moraes acertou uma sequência inacreditável de golpes no segundo round que por muito pouco não nocauteou o rival. Então começou porrada para os dois lados, com destaque para 2 chutes giratórios, rabos de arraia, que Mutante acertou em cheio em Serginho. O terceiro round foi mais morno, com os dois poucos se aproximando, mais um direito de Mutante que derrubou Sérgio, confirmou sua vitória e o título dos médios do TUF Brasil. Os penas Rony Jason e Godofredo Pepei protagonizaram um pequeno anticlímax para uma final de TUF. Os dois estavam nitidamente com medo de perder. Eles se estudaram muito, foram pouco efetivos na maior parte do combate e valeu a velha frase do futebol: o medo de perder tirou a vontade de ganhar. O brilho foi menor, mas ainda assim foi uma final de TUF, a primeira no Brasil. A torcida estava completamente a favor de Jason e o empurrou a todo momento, tirando as horas em que estava vaiando pela luta chata.
E o lutador do time de Rodrigo Minotauro usou esse apoio a seu favor. Partiu pra cima, deu os melhores golpes e acertou bons direitos e cruzados. Pepe só não caiu porque tem queixo duro. O único grande momento de Godofredo foi uma tentativa de Kimura, que não deu certo, além de uma outra queda mais por baixo na guarda. No final, essa diferença de Jason lhe garantiu a conquista do título peso-pena do TUF Brasil. E com o seu jeito simples, Massaranduba se tornou um fenômeno dentro e fora da casa do Ultimate Fighter Brasil. Para os participantes, ele era querido por todos e para o público era o cara sincero e sempre que aparecia bombava nas redes sociais. E agora, após uma grande vitória, terá ainda mais o que mostrar no UFC. Usando seu melhor estilo, partindo para a força bruta, Massa não teve medo e partiu para cima de Delson Pé de Chumbo, famoso por seu forte jiu-jitsu. Pé de Chumbo até tentou pôr seu rival para baixo, mas não sem antes levar duros golpes. Mas Massaranduba mostrou que estava bem treinado e não entrou nas tentativas de queda. Mais que isso, usou um ataque de seu adversário nesse sentido a seu favor. Ao escapar de uma tentativa de queda, conseguiu passar a guarda e jogar o peso para cima de Pé de Chumbo. Com isso, mesmo com Delso defendendo, passou a golpear loucamente o rival e o árbitro teve de parar o combate, dando um nocaute técnico. Mais uma vez, a galera foi ao delírio. A quantidade e a força dos golpes foram tão grandes que Pé de Chumbo demorou muito para se levantar, ficou cambaleando para ouvir o resultado da luta e teve de deixar o octógono amparado porque não conseguia andar direito. Massaranduba fez uma luta muito boa, mas a questão do peso ainda é uma coisa complicada para ele. A gente percebeu já nesse round que ele batia no Pé de Chumbo, mas esperando que o juiz acabasse a luta, porque ele já estava muito cansado. Então esses 17 quilos que ele teve que ganhar para poder ir para o peso médio ainda está fazendo muito efeito com ele. Ele tem que treinar muito para poder continuar se dando bem. E pela primeira vez o Brasil viu uma derrota de um de seus astros do UFC por aqui e foi logo de um de seus maiores nomes do esporte. Vanderlei Silva até mostrou boa vontade, mas não foi páreo para a experiência e o ótimo preparo do norte-americano Rich Franklin e acabou sendo derrotado na luta principal do UFC 147 em Belo Horizonte. O apoio da torcida não faltou com gritos de seu nome de cachorro louco e latidos. Vanderlei esperou muito para atacar e virou um alvo quase fixo para Hit. O americano de 37 anos, que não lutava desde fevereiro de 2011, girou como quis no octógono, acertando jabs e diretos que maltrataram o brasileiro. No minuto final do segundo período, o brasileiro acertou em cheio um cruzado no queixo de Rich Franklin, que foi ao chão desacordado. Mas ao bater no solo, ele acordou e conseguiu começar a se defender. Foi o nocaute que não valeu, o nocaute que teria dado a vitória para o Brasil. O americano ainda apanhou muito nesses segundos finais do segundo round. Vanderlei o castigou com muita força, mas Franklin acabou sendo literalmente salvo pelo gongo. E no sábado foi inaugurado o Centro de Treinamento Sara Menezes em Teresina. A solenidade de inauguração começou com o encerramento da placa do CT e seguiu sem muito a cara de uma cerimônia rígida. Durante a confraternização, o técnico Expedito Falcão, que não conseguiu segurar as lágrimas, mostrou o desenvolvimento da sua academia e seus primeiros campeões. E ao longo da sua história como atleta e técnico, falou da falta de apoio que o esporte tem. Tema que ganhou reconhecimento na fala do secretário de comunicação do governo, Fenelon Rocha. O presidente da Federação de Judô, Denis Queiroz, foi bastante incisivo e não poupou palavras para abordar dificuldades que os atletas e a modalidade passam no estado. Em suas palavras, as ajudas eventuais não mudam a realidade do esporte, que tem como função não a formação de campeões, e sim a de cidadãos. A equipe do Universitário Esportiva falou com a atleta Sara Menezes sobre os próximos objetivos do centro de treinamento e as atuais ainda dificuldades. E agora precisamos manter esse centro de treinamento. Como vamos manter? Com a ajuda de patrocinadores, pessoas que tenham a disponibilidade, a sensibilidade de ajudar todos nós. Então eu acredito que tem condição de muita gente ajudar a esse projeto e manter. No caso, Sara, a questão da climatização ainda é algo que se corra atrás como a principal prioridade? Teresina já é quente. Aqui é um local que tem 2 paredes ao redor e é muito quente quando vai ter crianças treinando. Então precisamos de uma ajuda tanto para colocar um clima mais agradável aqui dentro, para que possa realizar um treino melhor, com a qualidade melhor dos atletas. E também precisamos de ajuda na conta de energia.
porque não adianta a gente pôr um ar-condicionado se não vai ter condição de manter. Então, para isso precisamos de patrocinadores para que possam realizar um trabalho melhor. 96,7 Universitária Esportiva. O projeto de adoção de atletas, empreendido pela Associação de Judô Expedito Falcão, junto ao Centro de Treinamento Sara Menezes, propõe uma ajuda de custo mensal de R$ 50 por aluno. Mas lá no centro, além desse projeto de adoção dos alunos, também tem aula de judô particular, a partir das 16 horas. Então, quem quiser também fazer judô lá no centro de treinamento pode ir, mensalidade de R$ 80. Estamos a 32 dias da abertura oficial das Olimpíadas de Londres e estamos em contagem regressiva. E o Universitário Esportiva volta já. Vem aí o segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Abertura dia 2 de julho com a Orquestra Sinfônica de Teresina às 20 horas no Palácio da Música. E de 3 a 7 de julho, shows com grandes nomes da música nacional e regional no Teatro do Boi a partir das 7 da noite. Grupo Cama de Gato, Armandinho, Luizão Paiva Quinteto, Chico Pinheiro, Marcos Suzano e muito mais. Segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Realização Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio Altec Studio Tambomambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar o Bola na Rede com ele, presença garantida nas segunda-feiras, Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Bom dia, Manuele Madeira, e bom dia, Meira do Rego Monteiro. Nós estamos aqui hoje para falar sobre futebol piauiense mais uma vez. Na última sexta-feira aconteceu o primeiro jogo das semifinais do estadual. O 4 de julho recebeu o Parnaíba na Arena da Plateada. Só 0-0, uma partida absolutamente polêmica. O Colorado teve 3 gols anulados. A torcida ficou enervada e os dirigentes 4 ainda. Teve dedo na cara do árbitro, teve xingamentos aos montes, muito polêmico o empate de 0-0 que refletiu no Parnaíba, com os 1.414 cartões que o Parnaíba sofreu na partida. Perdeu os zagueiros Erivaldo e Marcos Gasolina para o jogo de volta, que acontece no próximo domingo, dia 1º de julho, no estádio Mão Santa. O estádio Mão Santa, que inclusive está ganhando arquibancadas móveis para essa decisão aí contra o 4 de julho. A Prefeitura de Parnaíba está providenciando isso e pode ter certeza, o 4 de julho vá preparado, porque a torcida vai transformar o Mão Santa num caldeirão no próximo domingo. A situação fica complicada para o 4 de julho, que vai ter que brigar por um resultado fora de casa. 4 de julho, para se classificar para a próxima fase, vai precisar vencer o Parnaíba. E no campeonato piauiense desse ano, só um time venceu o Parnaíba lá em Parnaíba, que foi o Comercial. Complicada a situação do 4 de julho, mas são times que se equiparam. Então, pode ser. O Parnaíba, se não sofrer gol, já está na final. Vamos ver aí. Eu acho que vai ser mais um jogo muito disputado, que vai ser decidido no detalhe ou até mesmo numa falha de arbitragem. Outro jogo também disputado vai ser a semifinal de quarta-feira entre Flamengo e Comercial. Exatamente, quarta-feira às 20 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, teremos o primeiro jogo entre Flamengo e Comercial pelas semifinais do Campeonato Piauiense. O Flamengo vai pegar aí um Comercial desgastado por essa divisão entre Campeonato Piauiense e Série D. E enquanto o Flamengo está treinando desde domingo passado, quando aconteceu a última rodada da fase de classificação do Campeonato Piauiense. Será que o único representante da capital vai surpreender aí, quem sabe, o Comercial? A seu favor, o Flamengo tem justamente isso. A possibilidade de recuperar jogadores que porventura estavam machucados, lesionados, e o fato de estar descansado faz uma diferença muito grande. Agora que o Comercial está tendo essa maratona de jogos, vai ser bem complicado para o Comercial manter o ritmo que ele vinha mantendo no Campeonato Piauiense. Esse jogo de quarta-feira será o primeiro jogo do Flamengo sem o da Silva Alagoano. Muito se comentou sobre uma possível dispensa, rescisão de contrato do Luiz Henrique, meio atacante que vem sendo destaque da equipe no campeonato, mas quem acabou saindo foi o da Silva Alagoano.
se machucou aí, ficou de fora das últimas rodadas, e o Flamengo achou por bem reincidir o contrato dele. Da Silva, que vem sendo o verdadeiro destaque do time do Flamengo, adiantando muito na marcação dos gols, principalmente, que deram ótimos resultados. Teve partidas que ele marcou 2-3 gols. Fez algumas boas partidas, realmente. Nos últimos 2 jogos ele perdeu um pouquinho de espaço com a mudança de esquema para jogar só com um atacante, só com o Ítalo na frente. Mas o Flamengo continua bem servido de atacantes. Tem o Darlan, que é o talismã, era o talismã do Danilo Queiroz e continua tendo respaldo aí com o Oliveira Canidé. Tem o Ítalo, que é goleador. Tem o Ranielson, que a comissão técnica acredita muito. Parece que o Flamengo não estava muito afim de depender do Da Silva, mandou o Da Silva embora. E vamos ver como é que o time se vira sem o Da Silva na próxima partida. E antes de pensar nesse jogo da semifinal do Campeonato Piauiense, o Comercial ontem teve que pensar no Araguaína de Tocantins para a Série D. E que jogo ontem, hein? Quantos gols perdidos? Exatamente, ontem o Comercial, semifinalista do Campeonato Piauiense, estreou no Campeonato Brasileiro da Série D. Recebeu o Araguaína aqui em Teresina, no estádio Albertão, pela primeira rodada da competição, e jogou mal, jogou abaixo do que vinha jogando e só empatou a partida. Resultado não era o esperado, porque jogando em casa o Comercial tinha a obrigação, entre aspas, de sair vencedor, porque é a obrigação para se passar de fase. Ganhar os jogos que faz em casa e pontuar um empate fora, alguma coisa. Esses 2 pontos que o Comercial perdeu em casa, ele vai ter que recuperar fora contra alguns dos times. E a próxima rodada do Comercial já é bastante complicado, que é contra o Sampaio Corrêa, que não é só favorito a se classificar em primeiro nesse grupo, é um dos favoritos a subir para a Série C no próximo ano. O empate, como eu disse, não estava nos planos do Comercial. O próprio Polozzi acreditava muito numa vitória, mas como o time jogou mal, sobretudo no primeiro tempo, em que o time foi absolutamente apático, ficou até de bom tamanho. O Polozzi surpreendeu muita gente ao deixar o Jonas, que vinha sendo um dos destaques do time no ano. O Jonas não começou jogando, ficou no banco de reserva. Quem acabou entrando como titular foi o Romano. E o time perdeu muito esse poder, esse vigor no meio campo, tanto na marcação como nas chegadas ao ataque, que é uma característica que o Jonas tem e tem muito bem. É um estigma do Comercial, Flávio Meirelles, não começar bem as competições. Pois é, no ano que o Comercial foi campeão piauiense, em 2010, o Comercial iniciou a competição em casa, perdendo por 2-1 para o Piauí. No campeonato piauiense desse ano, que o time é líder do campeonato, foi líder da primeira fase, começou o campeonato piauiense perdendo 1-0, 4 de julho, lá na Arena Itacoatiara. E agora na Série D começou empatando em casa contra o Araguaína, que provavelmente é o segundo time mais fraco da chave. Como eu disse, vai ter que recuperar esses pontos perdidos em Teresina fora de casa. Além do Jonas, ontem o Polozzi contou com um desfalque considerável. João Gabriel, lateral esquerdo, continua fora do time, teve problemas particulares. Enfim, o time saiu perdendo com um golaço de falta do Bruno no começo do jogo, ainda com 16 minutos de partida. O Bruno acertou uma falta de fora da área muito bonita. E de tanto martelar, o time finalmente chegou a um empate no segundo tempo, já depois da metade do segundo tempo. Um gol salvador dele, sempre ele. Cruzamento do Juarez, o Zé Rodrigues não chutou, não matou, mas a bola acabou passando por baixo das pernas do Thiago Silva, goleiro do Araguaína. Foi um gol bem estranho, mas que salvou o Polozzi e salvou o Comercial. O Comercial também teve um gol anulado ainda no comecinho. No primeiro tempo, era um gol que daria um empate já, foi logo depois do gol do Araguaína. Foi anulado por conta de impedimento. E que muita gente reclamou. O Polozzi mesmo reclamou bastante porque ele pensou que a arbitragem tinha marcado falta do Cleiton. Depois ele foi esclarecido de que tinha marcado impedimento, ele se acalmou um pouco.
Comercial, como eu disse, agora volta a campo no próximo domingo pela Série D. Pela Série D, porque antes tem o Campeonato Piauiense, na quarta-feira enfrenta o Flamengo no Lindolfo Monteiro. Pela Série D, o time volta a jogar no próximo domingo no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, enfrentando o Sampaio Corrêa, que por enquanto é o líder do grupo 2 da Série D, venceu o misto por 3-1 no sábado, na abertura da competição. Além de Sampaio Corrêa e Comercial, a próxima rodada do grupo 2 da Série D tem também Araguaína e Santos do Amapá. É a estreia do time amapaense na competição e a possibilidade do Araguaína reforçar aí o bom jogo que fez ontem e fazer os pontos em casa. Se o time vencer dentro de casa e o Comercial perder fora agora, já são 3 pontinhos aí de distância e vai contando, e o Sampaio na frente. O Comercial tem que dar a vida nessa partida em São Luís, se não quiser perder contato com os ponteiros do grupo. O Polozzi, o técnico Polozzi do Comercial, que conhece o Araguaína, não é isso, Flávio Meirelles? Exatamente. O Polozzi, em 2011, foi contratado pelo Araguaína para liderar o time numa boa campanha do Campeonato Tocantinense e também na Série C do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? O que aconteceu, Flávio O Meirelles? Araguaína foi rebaixado do Campeonato Tocantinense sob o comando de Fernando Polozzi. Complicado. Mas do grupo que o Polozzi treinou no Araguaína, apenas um jogador continua no elenco do time tocantinense. É o atacante André, que ontem sequer entrou em campo. Então, pelo menos por enquanto, os comentários de Flávio Meirelles estão encerrados. Muito obrigada, Flávio. Vamos dar os resultados dos jogos da Eurocopa. Na sexta-feira, a Alemanha venceu a Grécia por 4-2. E a Fúria venceu a França por 2-0, dominou todo o jogo, não deixou a França tocar na bola. Espanha 2-0. E a emoção das quartas foi ontem, Itália e Inglaterra, 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. Nos pênaltis, Itália classificada 4-2 na Inglaterra. Inglaterra que perdeu ontem pênalti brincando. E vamos aos outros jogos do final de semana pela Série D. Como a gente já começou a comentar, no sábado, o misto foi derrotado por 3-1 pelo Sampaio Corrêa. O Metropolitano venceu o Juventude por 2-1. Já Brasil de Pelotas e Arapongas ficaram no 0-0. O Petrolina foi derrotado por 2-0 pelo Campinense. E o Horizonte do Ceará venceu o Ipiranga de Pernambuco por 3-1. O Guarani de Minas Gerais foi derrotado pelo Friburguense por 1-0. O Cianorte goleou o Marília por 6-0. O Vilhena derrotou por 4-2 o Remo. O Aparecidense perdeu para o Ceilândia por 1-0. O Feirense da Bahia e o Souza da Paraíba ficaram no 1-1. O CSA venceu por 3-1 o Vitória da Conquista. O Comercial e Araguaína ficaram no 1-1. E vamos às classificações dos grupos da competição. No grupo A1, Atlético do Acre e Vilhena empatados com 3 pontos. Náutico, que ainda não estreou a competição, vem em seguida. Em quarto, Peñarol do Amazonas e Remo logo atrás, os 3 sem pontuar. No grupo A2, o Sampaio Corrêa é o primeiro com 3 pontos. Araguaína e Comercial vêm empatados com 1 ponto cada e o mesmo saldo de gols. Depois vem o Santos do Amapá, que ainda não estreou na competição. E na última colocação está o misto, sem pontuar. No grupo A3, o Horizonte do Ceará está em primeiro com 3 pontos. O segundo está o Campinense, também com 3 pontos. O Baraunas é o terceiro colocado, mas um time ainda não estreou na competição. O Petrolina é o quarto colocado e o Ipiranga de Pernambuco é o quinto, os dois ainda sem pontuar. No grupo A4, o CSA é o primeiro colocado com 3 pontos. Em seguida vem empatados Feirense e Souza com 1 ponto cada. Em quarto está o Itabaiana, que ainda não estreou na competição. E na última posição está o Vitória da Conquista. No grupo A5, o Ceilândia é o primeiro colocado com 3 pontos. E o Aparecidense é o último colocado. O outro jogo do grupo só acontece no dia 4 de julho, entre Sobradinho e Craque. No grupo 6 também só tivemos um jogo, então o Friburguense é o primeiro colocado com 3 pontos. E o Guarani de Minas Gerais é o último com saldo de gols negativo. O outro jogo do grupo acontece na quinta-feira, no dia 5 de julho, entre Volta Redonda e Nacional de Minas Gerais. E pelo Campeonato Brasileiro Série B, Guaratinguetá e Avaí ficaram no 1-1. O Paraná venceu o Joinville por 2-0. Criciúma derrotou Ipatinga por 3-2. Guarani e ABC ficaram no 1-1.
O Atlético Paranaense foi derrotado pelo Ceará por 1-0. E o Goiás venceu por 4-3 o Vitória. Já o Barueri perdeu para o Boa Esporte por 4-1. E assim está a classificação da competição. Criciúma em primeiro com 18 pontos e o América de Natal em segundo com 16. O América Mineiro em terceiro com 16 pontos e o Vitória em quarto com 13 pontos. Boa Esporte em quinto e Avaí em sexto. São Caetano em sétimo e Paraná em oitavo com 11 pontos cada. Joinville em nono e Goiás em décimo também com 11 pontos. ABC em 11º com 9 pontos e o Ceará em 12º com 8 pontos. Atlético Paranaense em 13º e Bragantino em 14º com 7 pontos cada um. O Asa em 15º e o CRB em 16º também 7 pontos cada um. Guarani em 17º com 7 pontos e o Ipatinga em 18º com 4 pontos. Guaratinga está em 19º com 4 pontos e o Barueri ainda na última posição com 2 pontos. E no Campeonato Brasileiro Série A, o Vasco perdeu por 3-1 para o Cruzeiro. Já o Atlético Mineiro venceu o Náutico por 5-1. A Portuguesa derrotou por 1-0 o São Paulo. O Botafogo foi derrotado por 2-1 pela Ponte Preta. Já o Santos e Coritiba ficaram no 2-2. O Corinthians venceu por 2-1 Palmeiras. O Flamengo foi derrotado por 2-1 pelo Grêmio. Figueirense e Bahia ficaram no 1-1. O Sport perdeu para o Internacional por 2-0. E o Fluminense venceu o Atlético Goianiense por 4-1. E assim está a classificação da competição com o novo líder, o Cruzeiro, com 14 pontos e o Atlético Mineiro com 13 pontos. Vasco em terceiro com 13 pontos e o Grêmio em quarto com 12 pontos. Fluminense vem em quinto com 12 pontos e o Internacional em sexto com 11 pontos. Botafogo em sétimo e São Paulo em oitavo, os dois com 9 pontos cada. Flamengo em nono e Ponte Preta em 10º lugar também com 9 pontos cada um. Coritiba em 11º e Portuguesa em 12º com 7 pontos cada um. O Náutico vem em 13º e o Figueirense em 14º também com 7 pontos. Bahia em 15º com 6 pontos e o Sport em 16º com 5 pontos. O Corinthians subiu na tabela, está em 17º lugar e o Santos em 18º com 4 pontos. Palmeiras em 19º e o Atlético Goianiense em 20º com 2 pontos cada um. E na última rodada do Campeonato Argentino, New Old Boys e Lanús ficaram no empate sem gols. Olimpia e Argentino também ficaram no 0-0. O Racing perdeu por 2-1 para o Vélez Sarsfield. O São Lourenço venceu por 3-1 o San Martín. União e Estudiantes ficaram no 2-2. O All Boys venceu o Boca Juniors por 3-1. O Belgrano perdeu por 1-0 para o Arsenal de Sarandi. O Godoy Cruz foi derrotado pelo Atlético de Rafaela por 3-1. O Tigre e Independiente ficaram no 2-2. E o Arsenal de Sarandi conquistou o primeiro título de sua história no Campeonato Argentino. E tem mais novidades. Após 38 rodadas, o River Plate está de volta à primeira divisão do Campeonato Argentino. No sábado, na última rodada da segunda divisão, a equipe contou com 2 gols do francês David Trezeguet e venceu por 2-0 o Almirante Brown, garantindo o título da B Nacional e está de volta à primeira divisão. Desde o fatídico 26 de junho de 2011, quando a equipe empatou com o Belgrano em 1-1 e foi rebaixada pela derrota no jogo de ida do duelo, o River caiu nas semifinais da Copa da Argentina e conseguiu 20 vitórias, 13 empates e 5 derrotas na campanha que o leva de volta à primeira divisão. Os gols de acesso foram marcados pelo vice-artilheiro da equipe na segunda divisão, Trezeguet, contratado para a disputa da B Nacional. O atacante anotou seu 12º gol com a camisa do River Plate em grande estilo. A vantagem no marcador, construída aos 4 minutos do segundo tempo, incendiou o estádio Monumental lotado, que ainda teve que aguentar mais 40 minutos para poder soltar o segundo grito de gol e da libertação. O retorno à primeira divisão também marca a redenção de Matias Almeida, capitão da campanha que acabou culminando com o primeiro rebaixamento da história do River. O meio-campista pendurou as chuteiras para assumir como técnico da equipe logo após a queda de Juan José Lopes. E é sobre o seu comando que os milionários se reerguem. A vitória levou o River aos 73 pontos e coroou com título a campanha da equipe na segunda divisão. Quem também estará na elite da próxima temporada é o Quilmes, que venceu o Guilherme Brown por 2-0. E contou com a derrota do Instituto diante do Ferro Carril por 3-0 para assumir a segunda posição e também subir de maneira direta. Mesma situação vive o Rosário Central, que termina a B Nacional em quarto e disputa a promoção diante do quarto pior time da elite. E o Universitário Esportiva volta já.
Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. E ele vai voltar para fazer suas considerações finais. 3 notícias, 3 rapidinhas do Flávio Meirelles. 3 rapidinhas. Primeiro, falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro é o líder do campeonato, mais um grande trabalho de Celso Roth, um técnico subestimado no futebol brasileiro. Segunda, rapidinha. Na vitória do Atlético Mineiro por 5-1 sobre o Náutico, Ronaldinho Gaúcho marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro. Foi um gol marcado de pênalti, num pênalti inexistente. Bacana, Ronaldinho, mais uma vez marcando gol de pênalti. E, por último, vamos voltar à Série D. Olha, fiquem de olho no grupo 2 da Série D, porque nós temos Perereca, Pitanga, Tiririca e Barata. Aí fica aquela coisa na cabeça. No sábado, o Sampaio não teve pena da Perereca e sapecou o misto 3-1. Pitanga, goleiro do Araguaína, se machucou, ficou podre e não pôde jogar. Tiririca, atacante do misto, foi uma piada no ataque do time mato-grossense no final de semana. E o Barata, nosso baratinho do comercial, será que ele vai voar nessa competição? Ele guardou todas as piadas para o final. Esse é o nosso comentarista de futebol, Flávio Meirelles. E participação encerrada, programa no fim. Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pro telefone 32 37 16 19. Repita! 32 37 16 19. O contato com o programa Universitária Esportiva pode ser feito também através do nosso e-mail. Anote: universitariesportiva@hotmail.com. Repita! universitariesportiva@hotmail.com. E infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. Um programa que foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação especialíssima do nosso comentarista de futebol, Flávio Meirelles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta com muito mais novidades no mundo do esporte. Não esqueça, às 11h30, sintonize na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.